Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e hoje sobre histologia animal. Sendo que histologia é o quê, né? Histologia é o ramo aí da biologia que estuda os tecidos, certo? O que é um tecido? O tecido é um conjunto de células com uma função específica, certo? Então, os histologistas, né, eles classificam aí esses tecidos humanos em 4 categorias, tá? Aí na imagem você tem o tecido epitelial, você tem o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, com muitas variações, e o tecido muscular. Então, aos pouquinhos eu vou abordando e fazendo um resuminho, né, sobre cada um desses 4 tipos de tecidos e suas divisões, certo? Então, vamos começar pelo tecido epitelial. Então, tecido epitelial é o tecido que reveste o corpo humano, reveste o corpo de muitos animais, tá? Mas também reveste cavidades internas e também podem ser encontrados aí formando glândulas, tá? Então, nós temos 2 tipos de tecido do tipo epitelial. Um que a gente fala que é o tecido de revestimento e o outro que é o tecido de secreção, tá? O glandular. E aí, qual é a característica desse tecido? Ele é formado por células que estão sempre muito juntas, muito unidas. Por isso que a gente fala de células justapostas, tá? Eles têm aí uma característica própria que é ter pouca substância intercelular. Então, entre as células, bem pouquinha substância, o que faz essas células serem bem unidas. E uma característica também é que eles são avasculares. O que é isso? Não tem vasos sanguíneos, ok? E aí, olha só, o epitélio de revestimento. Ele tem como principais funções aí, né? Proteger o organismo, né? Contra atritos, contra a perda de água. E aí ele reveste cavidades também, não precisa ser um revestimento só da parte externa do corpo, né? Pode ser um revestimento interno. E aí, quando tem um revestimento interno, a gente também tem associação aí com a produção de muco, tá? Nós temos como exemplo, né, a epiderme da pele, que ainda tem por cima, né, estruturas características como queratina, melanina, ok? E aí, no epitélio de revestimento, ele tem uma variedade ainda, né? Não são todas as células iguaizinhas, do mesmo tamanho, do mesmo formato. Então, ele tem uma outra classificação ainda, tá? Esse epitélio, ele pode ser dividido, né, classificado de acordo com o número de camadas celulares que ele apresenta. Então, se ele tem apenas uma camada celular, a gente chama de epitélio simples, tá? Uma camada, igual você tem aí na primeira imagem, né? Epitélio pavimentoso simples. Ah, por que pavimentoso? Por causa da forma das células, elas são mais achatadinhas, certo? Mas também, olha, embaixo você tem o epitélio cúbico, tá? Então, primeiro tem uma classificação quanto ao número de camadas. Ele pode ser simples, com uma única camada de células aí, justapostas, né? Uma do lado da outra, fazendo a função, né, de proteção, mas ela também pode ser estratificada, que são várias camadas de células. Ou o que a gente chama ainda, olha, de pseudo-estratificado. Ao olhar, né, no microscópio, parecem que são várias camadas, mas não é, que o formato da célula, na disposição dessas células vão se alterando, que embaixo ela está mais estreitadinha, para cima ela está mais larga, e a do lado inverte-se, né, essa aparência, aí a gente chama de pseudoestratificado, mas na hora que vai olhar com atenção, a localização aí dos núcleos celulares, né, mostrando o limite entre as células com a membrana plasmática em volta, a gente consegue definir que, na verdade, é uma camada só. Só que cada célula está disposta de uma maneira diferente, dando essa falsa impressão, né, de ter várias camadas, tá? E aí, a forma das células, né? A pavimentosa, como está no primeiro exemplo, porque ela é baixinha, cúbica, justamente por causa desse formato mais quadrado, né? Mais padrão. E embaixo você ainda tem o epitélio prismático simples, onde essas células de epitélio, elas também podem ter a função de absorção de nutrientes, absorção de água, e aí são células encontradas em cavidades intestinais.
né? O intestino delgado com absorção de nutrientes, o intestino grosso com absorção de água, tá? Então, essas células, elas também podem ter especializações, tá? Elas podem ter cílios aderidos na sua superfície, né? Aderidos não, mas fabricados aí na sua superfície, por quê? Porque ela vai ter a função de varrer substâncias, né, para fora daquela cavidade, daquela estrutura, certo? Mas de uma maneira geral, epitélio de revestimento a gente coloca aí como proteção, certo? E com as funções de também absorção de nutrientes, aí as células com suas especializações. Aí o outro tipo de tecido epitelial, né, que é aquele tecido glandular, né, de secreção, nós vamos ter 3 tipos, tá? Então, nós vamos ter as secreções que nós chamamos de exócrinas, então são as glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e o que a gente também chama de glândulas mistas, tá? Onde exócrina, pega o prefixo aí, né? Esse exo, né, é para fora. Então, a secreção produzida por essas células, né, que formam aí uma glândula, essas secreções elas são lançadas para fora do organismo ou ainda para dentro de uma cavidade. Então, por exemplo, lançou uma substância dentro do estômago. Que substância? O suco gástrico, né, que a gente tem ele aí na digestão. Então, o suco gástrico ele é produzido por células do estômago, certo? E que essa secreção é lançada dentro da cavidade estomacal. Então, é uma glândula exócrina. Tem glândulas agora que produzem substâncias específicas chamadas hormônios. E esses hormônios são lançados direto na corrente sanguínea. Então, tem caminhos específicos, para direto para a corrente sanguínea, a gente chama de endócrina, tá? E aí a hipófise como um dos exemplos, mas nós temos tireoide também é um outro exemplo de glândula endócrina, tá? Mas aí eu poderia citar o pâncreas, tá? Como uma glândula endócrina, porque ele vai produzir hormônios famosos lá, né? A insulina e o glucagon. Mas aí o pâncreas a gente coloca ele na classificação de glândula mista, tá bom? Por quê? Porque quando ele produz os hormônios, ele é chamado de glândula endócrina, correto? Mas ele também tem participação lá no sistema digestório, quando ele produz suco pancreático, né, que vai ajudar aí na digestão, com a produção de muitas enzimas para a digestão. Então, ele é uma glândula exócrina. Então, peraí, se ele tem as duas funções, a gente tem a classificação dessa glândula agora como glândula mista, tá? Ela tanto faz secreções que são lançadas numa cavidade e também produz aí hormônios, tá bom? Tem mais glândulas mistas, mas a gente fica com o exemplo do pâncreas como a principal, certo? Então, epitélio, certo? Tecido epitelial, característico aí por ter células muito juntas, muito unidas, com pouquíssima substância intercelular, e é um tecido sem vasos sanguíneos, então tecido avascular. Ele pode ser de revestimento e ele pode ser de secreção. E secreção a gente tem aí as glândulas, ok? Próximo tecido, tecido conjuntivo. Então, tecido, lembra, né? Um conjunto de células que estão especializadas em uma função. O tecido conjuntivo, ele já é formado por células que estão espaçadas, tá? Elas estão aí preenchidas, né? O espaço entre elas com muita substância intercelular, tá? Principalmente fibras, tá bom? E aí, esses tecidos conjuntivos, eles são divididos em tecidos conjuntivos propriamente ditos e tecidos conjuntivos de funções especiais. De funções especiais, olha, você tem aí nessa imagem o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, tá? O tecido adiposo, o sangue. São tecidos de função especial e cada um tem características próprias, né? Específicas na função, na característica, né? Na quantidade de substância entre as células, certo? Na composição celular, tá bom? Então, nós vamos abordar um por um para conseguir diferenciar, certo? Mas já fica aqui, os tecidos conjuntivos, diferente do tecido epitelial, que são células muito juntinhas, não. Aqui eles são células
espaçadas, tá bom? Então, vamos começar pelo tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Ele é o que sustenta e nutre tecidos, certo? E ele é encontrado logo abaixo do epitélio e também em volta dos órgãos. Então, ele tem 3 tipos de fibras aí muito particulares aí, que são as fibras colágenas, elásticas e reticulares, que é justamente para dar essa sustentação, certo? A esse tecido adjacente, digamos assim, né? Ele pode ser classificado em frouxo, quando ele tem poucas fibras, ou denso, quando ele apresenta muitas fibras, tá? E aí um exemplo, né, de como esse tecido está organizado, as células que podem ser encontradas no tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido adiposo, fácil, né, para identificar, ele é rico em células que acumulam gordura, e aí essas células a gente chama de adipócitos, tá? Então, esse tecido ele está relacionado com a reserva de energia, com uma proteção mecânica, proteção contra o frio, certo? E característica aí, né, em excesso nos animais, ele é considerado indesejável. Mas como ele é um tecido contra o frio, determinados animais necessitam desse tecido para justamente ficarem protegidos das baixas temperaturas. Então, depende do animal considerado aí em questão, certo? No ser humano, a gente sempre desconsidera, né? Não quer esse excesso. Outro tecido é o tecido cartilaginoso, que é rico aí em fibras colágenas, elásticas, glicídios e glicoproteínas. Ele tem como função aí sustentação, certo? Mas ele é flexível também, tá? Mas ele é firme, certo? Então, nós vamos ter aí ele moldando determinados órgãos, né? Determinadas estruturas, na verdade. Então, a gente tem aí a orelha, nariz, a traqueia. Elas são estruturas todinhas formadas por tecido cartilaginoso. Então, ele é firme o suficiente, mas ele também é flexível, certo? Mas ele dá o formato, ele dá a sustentação. Agora, ele também pode ser encontrado aí, por exemplo, nas articulações. Então, entre os ossos, né, para evitar o atrito entre os ossos, a gente tem cartilagens, né, até mesmo nas vértebras, né, a gente tem os discos, que são os discos invertebrais, que evitam o atrito entre as costelas. Então, também muito úteis, né, nesse deslize, né, entre os ossos, facilitando essa locomoção, né, esse movimento. O tecido ósseo, certo? Ele é um tecido claramente ligado à sustentação do nosso corpo, né? Ligado a movimento também e proteção, tá? Porque quando você tem aí o crânio e a caixa torácica, eles protegem, né? Protegem aí estruturas do sistema nervoso. Então, você vai lembrar muito facilmente do crânio protegendo o cérebro, né? Mas aí tem outras estruturas juntos, né? Que é todos os que formam o encéfalo, que estão protegidos pelo crânio, certo? A caixa torácica. A caixa torácica ela vai estar protegendo órgãos muito essenciais, né? Então, o coração, o fígado, os pulmões, tem outros, claro, né? Mas estão bem protegidos aí pela caixa torácica. Então, além da sustentação e movimentação, o osso, né? Ele também tem essa função de proteção e também uma função ainda tão importante quanto é a função de armazenar minerais. Não só o cálcio, mas também fósforo, tá? Então, osso, tecido ósseo, certo? E o osso seria o órgão, né? Então, o tecido ósseo tem muitas funções. Ele também, olha só, abriga a medula óssea. E a medula óssea é aquela responsável por produzir células sanguíneas que a gente já vai ver em seguida. Quais são as células do tecido ósseo? Nós vamos ter aí os osteócitos, tá? Osteócitos são as células características do tecido ósseo e elas são originadas de estruturas que a gente chama de osteoblastos, tá? Mas o que são osteoblastos? São células, tá? Do tecido ósseo, são células jovens que vão secretar essa matriz óssea, tá bom? E
Tem uma outra célula também chamada osteoclasto, tá? Onde os osteoclastos, eles são aquelas células que reabsorvem o tecido ósseo durante a sua formação ou ainda quando ocorre uma fratura, né? Então, quando ocorre uma fratura, a gente sabe que existe regeneração do tecido ósseo. E quem vai fabricar essa estrutura que vai regenerar são os osteoclastos, ok? E aí, na imagem, vocês podem perceber que, além dessas células, né, os osteócitos e essa matriz óssea, você vai ter aí vasos sanguíneos, tá? Então, o tecido ósseo é um tecido vivo, certo? Que precisa da nutrição, precisa do oxigênio, precisa dos nutrientes. E ele é um tecido vascularizado, certo? Vasos sanguíneos chegam em todas as estruturas ósseas para nutrição, ok? Tecido hematopoético, que é o tecido responsável, então, pela produção de células do sangue, tá? E aí a gente tem dois tipos, o tecido mieloide, que é da medula óssea vermelha, que se encontra no interior dos ossos, fabricando células sanguíneas, e a gente também tem o tecido linfático, tá? E o tecido linfático, ele vai formar, certo? Vai compor aí determinados órgãos que vão compor o sistema linfático. Então, vai compor aí timo, baço, os linfonodos e tonsilas, certo? E aí temos os vasos linfáticos, que levam linfa para o sangue, tá? Esses vasos, eles absorvem gorduras lá do intestino e eles também têm linfócitos, né? Que são glóbulos, células de defesa aí do corpo, para poder fazer essa parte imunitária mesmo, tá bom? E aí a gente tem então o tecido sanguíneo, ok? Onde o tecido sanguíneo, nós vamos ter aí tecido líquido, né? O tecido líquido no organismo é o único, na verdade, que é líquido, e ele é formado por duas partes principais, né? A primeira, uma parte líquida, que é composta aí 55% de plasma. No plasma, além da água, a gente tem muitas substâncias dissolvidas, né? Então, sais, açúcares, hormônios, tá? Gases, né? Oxigênio, gás carbônico também fica um pouco dissolvido nesse plasma, mas aí a outra composição, né? 45%, é composto por elementos figurados, tá? A gente não pode chamar simplesmente de células sanguíneas, porque nós temos aí um grupinho chamado plaquetas, tá? Que eles são fragmentos celulares, tá bom? Mas aí a gente tem como elementos figurados as hemácias, conhecidas como glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Então, aqui a gente tem um resuminho sobre esses três elementos figurados, né? Então, a maior parte dos elementos figurados é composto aí por hemácias, né? Elas são vermelhas, elas são células anucleadas quando maduras e elas são responsáveis por transportar gases respiratórios. Então, ela transporta o oxigênio para a nutrição das células e transporta gás carbônico para eliminar esse resíduo produzido pelas células, né? Então, essas são as características principais, né? Uma célula vermelha, anucleada. É vermelha por causa do pigmento, né? A hemoglobina. E é justamente a hemoglobina que é responsável por transportar esse oxigênio, né? Leucócitos, que são células de defesa, né? São conhecidos também como glóbulos brancos. Tem muitos tipos de leucócitos, tá bom? A gente tem aí o basófilos, eosinófilos, mas a gente coloca todos eles como glóbulos brancos, células de defesa. E tem ainda as plaquetas, né? Que são fragmentos celulares. Elas têm sem núcleo, em forma de disco, mas nem sempre tem um formato de disco. Ela tem um formato, às vezes, meio irregular também. E elas são responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Então, em caso de um rompimento num vaso sanguíneo, ela vai formar um tampão que vai bloquear a saída do sangue, certo? Vai fazer o processo de coagulação. Ainda como tecido, né, do assunto aí de histologia, a gente ainda tem o tecido muscular, certo? Então, tecido muscular, um tecido que apresenta como característica aí
movimento, né? Está sempre relacionado a movimento. Por quê? Porque ele tem a capacidade de contração e relaxamento, certo? E nós temos 3 tipos de tecidos musculares aí distribuídos pelo corpo. Nós temos o estriado esquelético, o não estriado, que a gente também chama de liso, e o estriado cardíaco. Então, primeiro o estriado esquelético. Ele vai compor músculos voluntários. Como assim? Músculos que realizam funções que nós conseguimos controlar, certo? Então, você quer andar, você quer mexer o braço, você quer falar. Então, essas são exemplos de movimentos que você controla, certo? E esses músculos são chamados esqueléticos justamente porque eles se prendem aos nossos ossos. E aí, permitem todos os movimentos que nós realizamos. Composto aí por células cilíndricas, compridas e com muitos núcleos, tá? E com estrias transversais. Essas estrias são estruturas vistas ao microscópio, tá? Então tem uma imagem aí ampliada cerca de 150 vezes, mostrando essas estrias, certo? Então, na visualização microscópica, apresenta essas estrias e, como característica, o controle dele, certo? É voluntário e ele permite movimentação de todo o nosso organismo. E outra característica é que a contração dele é uma contração rápida. E você sabe disso porque você consegue se movimentar aí rapidamente, você consegue responder rapidamente ao estímulo, né, de querer se movimentar. Então, característica do tecido muscular. Já os outros dois, olha, nós temos aí tecido muscular não estriado, ele é de movimentação involuntária, certo? Então, ele funciona, a contração e relaxamento dele acontece independente da nossa vontade, né? Acontece, na verdade, aí automaticamente dentro do nosso organismo. E esse tecido, ele vai ele vai compor, né? Órgãos como intestino, como estômago. Então, todo o seu tubo digestório é formado por tecido muscular liso ou não estriado, né? E nós temos aí outras estruturas, né, ao redor de glândulas, também é tecido muscular liso ou não estriado, certo? Como característica, no microscópio, né, observando aí ao microscópio, não apresentam aquelas estrias, certo? Por isso que ele é chamado de liso, certo? E as células têm apenas um núcleo, ok? Já o tecido muscular cardíaco, olha aí, tem uma contração do ritmo, né? Rápida, certo? E também é involuntária. O coração tem movimento aí de contração e relaxamento independente da nossa vontade. Acontece aí automaticamente, certo? Suas células são longas, ramificadas e também apresentam um único núcleo, ok? Contração muscular. Como que ela acontece, então? Tem 2 proteínas, tá? Que vão compor aí as células musculares, ok? E quais são essas proteínas? Actina e miosina. Então, a contração muscular, ela é causada pelo deslizamento desses fios, dessas proteínas de miosina e de actina, tá bom? A actina, ela tem um fiozinho aí mais fino em relação aos da miosina, certo? E aí esses fios deslizam uns sobre os outros, e aí você tem o encurtamento e o aumento das unidades aí dos sarcômeros que compõem essas células musculares, tá bom? Tecido nervoso, que é o último tecido, né, pra gente finalizar esse estudo de tecidos, tá? É o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado por células conhecidas aí como neurônios, e também tem as células da glia, tá? Neurônio, célula famosa, né? Aquela célula que transmite o impulso nervoso, né? Um neurônio se conectando ao outro, passando o impulso nervoso, depois trazendo uma resposta a um determinado órgão, que pode ser o músculo, pode ser uma glândula para produzir alguma secreção, né? E o neurônio, ele tem 3 partes básicas, né? Ele tem o corpo celular, o dendrito e o axônio, né? Sendo que o dendrito é essa ramificação em volta todo dele aí,
que é por onde ele recebe as informações do outro neurônio. O corpo celular, essa parte mais central, com essa estrutura no meio, que é o núcleo, certo? No corpo celular, a gente tem as organelas de uma célula normal, porque o neurônio é uma célula, né? Ela só tem esse formato mais diferenciado, mas você tem todas as organelas aí no corpo celular, e depois você tem esse alongamento, né? Esse prolongamento chamado axônio, onde o impulso nervoso vai percorrer todo esse axônio para chegar em outro neurônio, passar esse impulso nervoso para outro, e assim elas vão se comunicando, né? Mas aí você também tem, olha, compondo o tecido nervoso, você tem as células da glia, certo? Onde as células da glia, elas estão aí para dar sustentação a esses neurônios, para dar nutrição a esses neurônios, certo? Então, células tão importantes quanto os neurônios, certo? As duas juntas aí, os neurônios e as células da glia juntas, formando esse tecido nervoso responsável aí pela coordenação do nosso organismo, ok? Então, todos esses tecidos que foram abordados agora nessa aula, no segundo ensino médio, né, ou no terceiro, né, a gente vai ter um aprofundamento ainda desses tecidos quando a gente for estudar os sistemas, certo? Aqui é só um apanhado geral, né, de quais são os tecidos, quais são as características principais que eles apresentam, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.